A pérola escondida de hoje deixou muito marmanjo apaixonado na época. Estou falando do encontro do Homem-Aranha com a Sônia, desenhada por John Byrne. Comigo com detalhes depois da vinheta. Fala aí galera, tranquilo? Você está no canal Gico HQ, o canal mais nostálgico do assunto são as histórias em quadrinhos aqui do YouTube. Se você ainda não se inscreveu aqui, não tem problema não, dá uma clicadinha aqui em inscrever, aciona o sininho. E aí meu camarada, vai ser uma viagem para a grande rodovia da memória. Muito quadrinho nostálgico aqui no canal. A gente tem Museu dos Quadrinhos, tem Pérola Escondida, tem lançamento nostálgico e, claro, muito conteúdo de desenho. Se você curte desenhar, tem várias playlists aqui com aulas de desenho, estudando os grandes mestres, arte final de página, desenho de quadrinhos, tudo isso aí para você, ó, 0800. Me acompanha por aqui. Pérolas Escondidas, você já está sabendo, é aquele quadro onde a gente aborda uma história curtinha, uma história autocontida que tenha marcado de alguma maneira. Essa aqui, eu confesso, me marcou por causa do desenho. Um adolescente vendo o desenho da Sônia desse naipe aqui desenhado pelo John Byrne, é de apaixonar, né? Todo mundo ficou muito impactado. E a história é muito divertida. O Homem-Aranha encontrando com a Sônia nos dias de hoje. Cara, ele tem a Mary Jane envolvida, é muito legal. É uma historinha curtinha, não muda a tua vida, mas é aquela diversão gostosa depois do almoço, quando você chegava da escola cansadão, aí pegava um almoço, vou dar uma lida num gibizinho para relaxar. Esse tipo de história que eu sinto falta hoje em dia. Vamos conferir a história? E no final do vídeo eu tô de volta pra gente conversar o que vem por aí no canal. Vai daí! A Pérola Escondida de hoje foi publicada na revista do Homem-Aranha número 2 de agosto de 1983 e traz a história publicada em Marvel Team Up número 79 de 1979. O argumento é de Chris Claremont com John Byrne, desenhos de John Byrne, arte final de Terry Austin, letras do Gasparin e cor da Rita. A história começa com o Homem-Aranha balançando pela cidade numa noite aqui fria, indo em direção a um encontro que ele está atrasado com o Robertson, e está preocupado se a galera conseguiu dar conta disso, porque é um compromisso de uma festa de Natal no Clarim. E enquanto isso, está tendo uma exposição no Museu de Artefatos Pré-históricos, ou melhor dizendo, iborianos, de época imemorial, que a galera não tem nem noção de quando realmente foi essas joias, esses elementos, espadas que estão ali em exibição nesse museu. Um guarda fica meio hipnotizado quando a luz da lua toca numa dessas joias. A gente corta, vai lá para o Clarim Diário, onde a festa está acontecendo. Inclusive quem está convidado ali é o Clark Kent, está batendo um papo ali com o Robertson, falando inclusive da mudança de carreira dele do jornal para a televisão. O John oferece aqui, pergunta se o Peter recebeu a bonificação de Natal de 500 cruzeiros, o que dava para comprar 2 gibizinhos desse do Homem-Aranha na época. E aí aparece de surpresa por lá a Mary Jane. Eles estão curtindo a festa numa boa, só que surge uma emergência e diz que algo estranho está acontecendo naquele museu que a gente viu no começo da história. O Peter, um repórter, e a Mary Jane, que se esconde no carro e vai junto com eles lá para o museu para fazer a matéria, chegam lá, tem uma chama mística saindo de cima do museu, uma coisa que realmente impressiona. Eles ficam assim bolados com a situação. O Peter aproveita que a galera fica assoberbada e se pirulita ali para trocar a roupa de Homem-Aranha para poder investigar o que está acontecendo. Mary Jane, curiosa como só, vai atrás. E o Peter, quando entra lá no museu, escalando já como Homem-Aranha, ele é recebido com umas criaturas estranhas que o aprisionam. Aí começa uma luta ali no museu. A Mary Jane está observando aquilo tudo ali, vê uma espada brilhando. Essa espada começa, é como se estivesse chamando ela, um chamado psíquico, místico. E ela se vê forçada a tocar no cabo dessa espada. E quando isso acontece, vai acontecer assim como o guarda passou por uma transmutação, Mary Jane vai também fazer a mesma coisa. E a gente vê a Sônia incorporando no corpo da Mary Jane, tomando lugar, na verdade, do corpo da Mary Jane e entrando aqui no combate para ajudar o Homem-Aranha. A gente vai ver quem é o responsável por isso, essa magia ter acontecido, essas criaturas, foi um inimigo da Sônia, chamado Kulan Gatz, e ele incorporou no corpo do guarda. E esse plano dele agora ele está nessa nova era, né, e quer dominar tudo nessa nova era, ser o manda-chuva então dessa nova realidade, vamos dizer assim. O Homem-Aranha vê que a Sônia está levando a pior e ajuda ela, tenta ajudá-la, né, a sair dali de uma enrascada. A Sônia encara aquilo como se fosse um ataque, acaba derrubando os dois e eles perdem a consciência. Quando recobram a consciência, já estão aprisionados aqui em cima de um caldeirão místico ali, uma coisa maligna que o Kulan Gatz preparou para poder
se livrar dos dois heróis. E conforme essas energias vão subindo, essas raízes vão saindo do poço vão deixando os dois heróis enfraquecidos. Apesar de mais fraco, o Homem-Aranha tenta ali de qualquer maneira se livrar ali da armadilha. A Sônia já está mais ou menos derrotada, né? Não tem a força e a agilidade do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha consegue então, com muito sacrifício, se livrar ali da armadilha, pula lá onde está a Sônia e solta. A Sônia então percebe que ele não é um inimigo e sim um aliado. O Kulangat ameaça os dois ali e nada vai proteger o universo da ira dele contra os heróis. Ele quer realmente dominar o mundo, esse mundo novo que ele não conhece, e os dois heróis conseguem fugir. O Kulangat tenta acertar o Homem-Aranha com raios místicos, mas com a sua agilidade o Aranha vai se livrando até que consegue dar um solavanco no sujeito e joga ele para fora do museu. Quando ele e a Sônia se deparam com a realidade do século XX, eles ficam impactados demais. A Sônia acha inclusive que o cheiro do ar é muito fedorento, tudo é muito esquisito. Então essa situação de assoberbamento, de ficar assim, muito impactado, deixa os dois assim, mais fáceis do Homem-Aranha derrotar o bandido. A Sônia fica preocupada com a joia, né, que é a joia que trouxe o Kulangat para essa realidade. O Homem-Aranha, até com um sorrisinho ali na máscara, diz que já deu conta disso, pegou a joia. E quando a Sônia se vê livre dessa ameaça, ela acaba largando a espada e aí a Mary Jane retoma o seu corpo. No finalzinho, o Peter e a Mary Jane vão saindo dali. Ele diz que ela não lembra de nada. O Peter quase é tomado novamente pela magia do amuleto, mas joga no meio do oceano. E no final ele conta: depois dessa aventura com a Sônia, me deu uma vontade danada de tomar um vinho numa taverna. Termina aqui essa divertida pérola escondida. Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais na primeira semana. O dobro do acesso. Pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar os seus próprios personagens. 15 dias de garantia total. John Byrne é sempre um deleite para os olhos, é sempre um prazer ver o grande mestre em ação. Recentemente eu fiz uma live aí, tá até gravada aqui no canal, fazendo a arte final de uma página do X-Men dele, aquela série Elseworld que ele lançou, como se ele tivesse continuado o X-Men da onde havia parado quando ele saiu da Marvel. Ele coloca lá no blog dele as páginas, eu baixei as páginas e fiz a arte final, comecei a fazer a arte final. Se você quiser, acompanha essa live que eu botei aqui no canal, e se quiser ver mais conteúdo de John Byrne ou de desenho relacionado a ele, por favor, usa a área de comentário para a gente conversar. E lembrando que falamos de desenho, o assunto é desenho, fica novamente reforçado o meu convite para você participar do meu curso de desenho, Desenhando Heróis. Por lá você vai aprender várias técnicas para criar os seus próprios personagens, mesmo que você ache que não tem dom. Só vou te falar uma coisa: se você consegue desenhar todas as letras do alfabeto, você tem as qualidades, as técnicas necessárias para aprender a desenhar. O que está te travando, esse bloqueio mental aí, é que você acha que não tem dom, né? Esquece isso, vem comigo e faz sua experiência. São 15 dias de garantia total, você tem um risco zero. Estou te esperando, bora desenhar comigo. E no domingo a gente está de volta aqui no YouTube, no Museu dos Quadrinhos. E a gente vai trazer uma história da Liga da Justiça, que foi publicada pela Panini, já tem 20 anos, cara, e não foi republicada ainda. E é uma história que foge um pouquinho ao contexto de luta, de grande inimigo. É uma história que trata de metafísica, é uma história muito interessante e não podia deixar de ser escrita pelo Mark Waid, com desenhos muito bonitos do Brian Hitch. Você acha que vai gostar dessa história? Se você não conhece, é uma oportunidade de conhecer a história. E no Museu dos Quadrinhos a gente aborda histórias um pouco mais longas, o que é o caso aqui de Escada para o Céu. É uma graphic novel, né? Ela também é autocontida, a história está toda aqui. E você vai acompanhar domingo, anota aí na sua agenda para você não perder esse programa super legal, Museu dos Quadrinhos com a Liga da Justiça, esse domingo. Vou ficando por aqui, já sabe, se cuida por aí. E a gente se vê todo dia lá no Instagram, se você não me segue por lá, tem um link aqui na descrição do vídeo, clica e segue por lá, que lá também é bem bacana. E domingo estou de volta aqui no Museu dos Quadrinhos no YouTube. Valeu, galera! Chama mais gente, cara, convida, apresenta o canal para um amigo. Quanto mais abelha, mais mel, já falava meu avô. Tchau, pessoal, até a próxima.